Amor e inclusão são palavras que definem o programa Câmara Rio Reportagem Especial de hoje. Mas a melhor definição, sem dúvidas, é mãe. Você vai conhecer histórias de mulheres que lutam todos os dias pela saúde, direitos e a felicidade de seus filhos. Dê muito amor, muito carinho e bastante informação. Corra atrás dos seus direitos. Não posso andar sem celular, tem que andar e ficar de olho. O enfrentamento dos desafios é muito único, muito pessoal e completamente intransferível. Eu acho que a inclusão ainda está muito na fala, né? Porque na prática mesmo ela não ocorre 100%. A vida das mães é repleta de preocupação. Não importa a idade do filho ou da filha, só muda de endereço. Mas para algumas mulheres, o dia a dia é bem diferente. Você já ouviu falar no termo mães atípicas? São mães de pessoas com autismo, deficiência ou com doenças raras. Muitas vezes, elas são invisíveis na sociedade. Uma pesquisa de 2012 mostra que 78% dessas mulheres são abandonadas pelos pais das crianças antes delas completarem 5 anos de idade. A invisibilidade, quando nós colocamos, é porque parece que é tudo muito difícil para eles. Desde a entrada no SUS para se conseguir um diagnóstico, nós estamos ainda no enfrentamento de que mães ficam no SUS-REG por anos para se conseguir ali uma consulta para obter um diagnóstico. E não é só obter o diagnóstico, depois do diagnóstico temos as intervenções. A partir de agora, você vai conhecer a história de 4 mães que lutam todos os dias pelos seus filhos. Elas têm como recompensa um gesto, um olhar, um abraço e muito amor. Hoje nós vamos conhecer então a história e o dia a dia da Jussara e da Carol. E a gente veio aqui até a casa delas. Oi, Carol! Olá, tudo bem? Tudo bom? Vou te dar um abraço. Ó, que bom encontrar você pessoalmente, tá? Que bom, já conhecia de foto e da dança, agora tô conhecendo pessoalmente. Jussara, querida. Ela está surpresa e hoje nós vamos conhecer aqui um pouquinho da história da Carol e da Jussara. Vamos lá? Vamos entrar? Vocês vão me convidar para entrar? Vamos? Então tá. E vocês vão me mostrar como é que é um pouquinho do dia a dia de vocês, da rotina. Né, Jussara? Contar um pouquinho pra gente aí da história de vocês. Vamos sentar então pra gente começar um bate-papo aqui? A minha gravidez foi uma gravidez boa. Eu só engordei 7 quilos. E como eu comia muita rúcula, gosto muito de rúcula, eu não tive nem privação de ferro, que é muito comum, né, nas mães. Aí eu tive e a Carolina sentou com 5 meses e meio e não levantou mais, não mudou de posição. Então eu fiquei assim muito grande, todo mundo pensava que eu ia ter gêmeos. E no final eu já não estava conseguindo assim me andar, de tanto peso. Uma enfermeira reparou traços em Carol que poderia ser de síndrome de Down. Sempre que eu levava no pediatra, ele ficava olhando, ela chegava, subia nas coisas, pegava as coisas, brincava. Sempre foi muito mexilona. Mas sempre ficou aquela dúvida no ar. Mas ela assim, sentou na época que tinha que sentar, um pouquinho mais, uns 2 ou 3 meses. Os dentinhos começaram um pouco, nada assim que fosse gritante para isso. E fomos fazer então o cariótipo. Aí fez o cariótipo, ela tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, aí deu positivo, né? Que ela tinha realmente. Então, aí a gente ficou assim meio desorientado, porque na realidade eram tantas coisas assim que não indicavam, que aí eu comecei a reparar todo mundo na rua. Eu olhava, eu via que tinha orelha pequena, não tem orelha normal. Eu via que tinha um pescoço diferente, entendeu? Aí comecei a reparar coisas, alguns detalhes. Mas foi bom porque eu comecei a ler livros, eu comecei a pesquisar. Matrícula na escola.
Mas esse pedaço assim, foi um pedaço assim, muito triste, porque tu leva teu filho no colégio e ninguém... Ah, não, a gente não tem professor, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. Todo mundo lá era sozinha. E ela mesma começou a falar, mamãe, eu acho que a tia Márcia não gosta de mim. Eu falei, por que, minha filha? Ela passa trabalhinho para todo mundo, para mim não passa. Aí aquilo começou a me machucar muito, muito. E eu comecei a procurar um colégio que fosse, né, especial em pessoas com deficiência. Após esses episódios, Jussara conseguiu matricular Carol em uma escola inclusiva. Há 11 anos, Carol perdeu o pai. A filha ficou depressiva e não conseguia mais entrar em casa sem chorar. Jussara decidiu sair do Rio e foram morar no Rio Grande do Sul. Mas não ficaram muito tempo, pois a mãe não se adaptou ao clima. Eu digo que é uma batalha 24 horas. Cada dia uma novidade. Né? E cada dia uma novidade. Porque, e vezes, a luta pela inclusão diariamente. Diariamente. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes o pessoal vê o filho da gente dançando maravilhosamente, ai que coisa linda. Não sabe, às vezes, a luta que a gente faz para aquela criança estar ali, porque muitas vezes não querem ir. Não querem sair. Já aconteceu várias vezes, a Carolina adora dançar, adora se apresentar. Mas naquele dia não, ela não quer. A dança uniu ainda mais mãe e filha. Jussara passou a promover bailes para socializar a filha com as demais pessoas. O evento ganhou o nome de Somos Todos Especiais. A gente panfletava, botava no Face, botei em tudo quanto é lugar. E o segundo baile, choveu muito no Rio de Janeiro, alagou tudo, não foi ninguém, eu chorei assim torrencialmente. Mas no terceiro já foi muita gente e eu já vi a necessidade de fazer uma parceria com o Esporte Clube Mackenzie, que me acolheu, eu já tenho 6 anos já de baile. São 4 a 5 horas de duração. Nos intervalos eles fazem a apresentação. Então, deixa eu dançar, olha, eu recitei um verso, eu aprendi uma dança cigana. Cada um mostra a sua habilidade. A sua habilidade. Próxima parada, Santa Teresa. A Indaraí, mais conhecida popularmente como Dinha, é a mãe do Arthur, que tem 15 anos e tem autismo. E agora nós viemos aqui na casa da Dinha para conhecer um pouquinho mais da história dela e da rotina dela no dia a dia com o Arthur. Dinha, conta aí um pouquinho pra gente a tua história, como é a sua rotina com o Arthur. Então, a minha rotina com o Arthur é assim, de manhã ele acorda às 6h30, 7 horas, aí dou banho, escovo os dentes, dou o café da manhã dele e levo ele para a escola. Ele estuda ali no Escola Estadual Souza Aguiar, na Rua dos Inválidos. Os médicos diagnosticaram Arthur com síndrome de Down, mas apenas quando ele completou 14 anos é que confirmaram que se tratava de autismo. O Arthur ainda não fala, não conhece letras, não conhece os números, ele só fala papai, mamãe. Às vezes que ele fala papai bonitinho, a primeira vez que Arthur falou o nome mamãe, eu me emocionei demais. Nossa, eu fui no céu e voltei. Falta alguma coisa em casa, eu tenho que ir com Arthur no mercado, na farmácia. Tipo assim, às vezes eu vou no portão, atender o portão. Às vezes eu desço com o Arthur, porque muitas vezes eu tenho até medo de deixar a porta trancada e ele dentro de casa só. Arthur precisa de alimentação especial. O Arthur, o ano passado, ele teve uma crise de intestino preso, né? Arthur quase a óbito, ficou 3 meses. Foi uma fase muito difícil para mim e meu marido, a gente correndo atrás de médicos, de lugares. A gente chegou na UPA um dia,
O próprio médico da UPA mandou a gente, ainda deu o nome do lugar para a gente estar procurando um hospital particular, porque ele disse que ele não tinha como estar dando jeito. Aqui em casa só é meu marido que trabalha. Você teve que parar de trabalhar. Eu tive que parar de trabalhar, né? Que antigamente, quando eu trabalhava, eu ganhava bem, né? Se eu estivesse trabalhando hoje, eu estava ganhando mais ou menos o que o meu marido ganha, porque eu era cozinheira, arrumadeira, lá na Barra da Tijuca, ali na Sul Costa. E assim, aí meu dia a dia eu vivo pro Arthur, meu marido trabalha e qualquer coisinha eu tenho que estar ligando para meu marido, para me estar me dando socorro, porque você sabe, ninguém ajuda, né, assim, em termos de... É difícil, É né? muito difícil, né? Indaraí teve que largar o emprego para cuidar do filho. O marido precisa se desdobrar no trabalho para conseguir pagar todas as contas. Eu não acho justo só ele estar trabalhando. Eu gostaria muito de ter aquele dinheiro assim para me estar ajudando, contribuindo, porque assim, meu marido às vezes não tem tempo nem de ir ao médico, se cuidar também, eu falo para ele. Vai pro médico se cuidar, as pessoas se cuidar. Não, e as contas, e as contas. Fé, força e amor. A pessoa tem que ter força, coragem, porque a gente não tem ninguém para estar ajudando, né? A sociedade não tá nem aí pra gente. Fala que tem a inclusão nas histórias, mas é tudo só no papel, porque o dia a dia é totalmente diferente. A gente que é pai e mãe é quem sabe como que é. Nós temos que sermos fortes, coragem, ter determinação, pedir muita força mesmo para Deus, fazer assim igual a mim, que tem dia que eu peço, Senhor, me dá força, porque assim tem dia que eu levanto com tanta dor nas pernas, eu peço, Senhor, me dá força, porque eu tenho que sair com o Arthur. Mário Quintana tem um poema que diz que a palavra mãe é bem pequena, mas que é do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Como será o dia a dia dessas mulheres? Nós estamos com um público muito grande de pessoas com 40 anos PCD. Então, se essa pessoa já tem 40 anos, a mãe quanto é que não tem? Então, a gente tem que olhar com outro carinho para essa mãe, para dar um acolhimento. A gente tem várias ideias, né? Mas precisa de que realmente isso se concretize. A Câmara Municipal promulgou uma lei que estimula a criação de ações que promovam a conscientização, o incentivo, o cuidado e a promoção da saúde mental materna. Todas estas ações estão dentro da campanha Maio Furta Cor. Maio porque é o mês que se comemora o Dia das Mães. Furta Cor é uma cor que a tonalidade se altera de acordo com a luz que recebe. O objetivo é criar políticas públicas para ajudar mulheres que muitas vezes são atípicas. Eu tô com um problema de dores nas pernas, que eu já fui nos médicos, os médicos não sabem nem dizer o que é. E você, como mãe, tem que se cuidar também para poder cuidar do filho. Para mim, cuidar do Arthur e levar a minha vida, né? Eu mesmo me cuido indo à academia, que hoje sou aposentada, então eu vou para a academia e lá eu dou uma relaxada. Mas eu já fiz terapia também para mim, para me dar um suporte, né? Mas agora eu mesma aprendi a lidar com as minhas dificuldades, minhas adversidades e vou transformando aquelas pedrinhas em flores. Pedir ajuda não é desistir, é se recusar a desistir. Uma mãe se sente culpada, às vezes, de não ter toda a energia que ela gostaria para atender prontamente um filho, né? Então, muitas vezes, as mães elas ficam com receio de pedir ajuda e que ela está achando ou é que ela está desistindo. Muitas mães nós acolhemos mães em situações de pensamentos suicidas, pensamentos e ideações suicidas.
E isso não é uma questão de ser uma pessoa fraca, mas é uma pessoa frágil e que precisa de acolhimento, precisa de respeito, precisa de cuidado, precisa de um olhar de acolhimento para realmente montarmos novas estratégias. A Glaucier conhece bem a realidade das mães atípicas. Além de psicopedagoga, ela tem 3 filhos, 2 deles com transtorno do espectro autista. Estar do outro lado e receber um diagnóstico de um filho, estando no lugar de mãe, sempre muito difícil. E os enfrentamentos e as dificuldades não necessariamente é pelo diagnóstico em si, mas é o próximo passo, é o pós-diagnóstico. Nossa próxima história é na Barra da Tijuca. O diagnóstico de uma criança com transtorno do espectro autista sempre muda a rotina de uma família toda, mas principalmente das mães que acabam se encarregando de organizar realmente essa rotina. E hoje eu estou aqui para conversar com a Amélia, que é uma dessas mães que organiza toda a rotina da casa junto com o Alessandro, não é mesmo, Amélia? Tudo bom? Tudo bem, Prazer. me conta um pouquinho da história de vocês, Amélia. Então, o Alessandro nasceu prematuro com 930 gramas, porque eu tive pré-eclâmpsia, então tive que tirar ele com 7 meses. E aí, daí já foi uma coisa assim diferente na minha vida, né? Mas quando ele nasceu, ele não tinha ainda o diagnóstico de autismo. Só depois, aos 12 anos, através de vários testes, é que eu consegui descobrir que ele tinha autismo. O primeiro diagnóstico de Alessandro foi o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Apesar de trabalhar o dia todo, eu tinha uma fada madrinha, que é minha mãe, e ela me ajudava muito a dar um apoio, porque nem sempre eu podia estar toda hora me ausentando do trabalho. Hoje o Alessandro está aqui com a gente, 33 anos, né, Alessandro? Super fotógrafo, que daqui a pouco também vai nos mostrar todo o trabalho dele. E aí a Amélia foi sempre organizando e reorganizando essas rotinas, né, do dia a dia, né, adaptando. Sim, sempre. Como é que era esse período assim? Era uma correria, né? Porque, assim, às vezes eu tinha que levar ele no médico e aí, ao mesmo tempo, tinha alguma reunião no trabalho. Então, tinha que contar, às vezes, com a minha mãe para ir junto comigo. A gente ficava, depois ela já levava ele para casa, enquanto eu tinha que voltar para o trabalho. Alessandro herdou do pai, o fotógrafo Fernando Quevedo, a paixão pela fotografia. O pai dele, que é fotógrafo também, Fernando Quevedo, ele deu para ele uma primeira máquina que é intercambiável, e aí ele começou a se interessar, fazer cursos, ser autodidata, comprou livros e o próprio pai instruía ele sobre as fotos. E aí ele tomou gosto pelo negócio e nunca mais largou. Ninguém é diferente de ninguém, cada ser é um ser igual a todo mundo, temos sentimentos, temos desejos, temos vontades, temos tudo igual a todo mundo. Amélia, a gente sempre diz, né, e as mães atípicas são sempre consideradas guerreiras. E hoje eu aprendi aqui uma outra palavra com você e com o Alessandro. Iluminada. Então são mães iluminadas, né, Alessandro? Exatamente. Porque assim, eu li que a pessoa guerreira atrai mais lutas, né? E aí, assim, não que a gente fuja das lutas nem das batalhas, mas vamos atrair mais luz, né? Mais calma, mais paz, mais flores, mais amor. Amar ao próximo. Uma coisa que as pessoas
falham muito. Elas acham que a pessoa que tem algum transtorno, é autista, que ela não entende as coisas, então falam coisas na frente da pessoa, como se estivesse fazendo tipo um comentário, um cochicho, como se a pessoa não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Isso é muito chato, porque a pessoa entende e fica chateada e percebe que está fazendo um comentário sobre ela. Sem amor, alegria e nascimento e amor ao próximo, nada seria. Inclusão é um ato de afeto, de amor. E este amor, as mães atípicas têm de sobra. Muitas das vezes eu estou triste, meu anjo chega perto de mim, me dá um abraço, um beijo. Minhas lágrimas caem de felicidade, porque elas não sabem o que é o amor de uma criança especial. Eu sou um ser único, maravilhoso, carinhoso. Nossa, essas crianças são demais. Meu filho para mim é tudo, é minha luz, é minha inspiração, é tudo, é tudo, tudo. Arthur é o filho que eu sonhava em ter, eu sempre quis ser mãe. Ter um diagnóstico, nós não podemos limitar até onde ele vai. É para lá da alfabetização, é para lá do ensino médio, ele pode chegar hoje a níveis de doutorado, nós temos muitos, milhares de profissionais aí que conseguem avançar até onde eles desejam e podem contribuir muito demais para toda a nossa comunidade. Somos todas iguais, porque no fundo o que conta é o amor que a gente tem, sabe? E eu acho que qualquer mãe faz tudo que pode por um filho. E esse Câmara Rio Reportagem Especial fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!